Olá, meus amores! Vocês sabiam que existem raízes espirituais que te impedem de emagrecer? Pois é, vamos entender um pouquinho melhor isso aqui nesse vídeo. Mas antes, eu quero me apresentar para você. Meu nome é Poliana Bergamin, sou nutricionista, doutora em ciências dos alimentos, amo estudar psicologia e comportamento humano, neurociências, mas acima de tudo, eu sou cristã. E eu acredito que sim, existem raízes espirituais que estão te impedindo de emagrecer. Então, no meu trabalho, tanto em consultório quanto nos meus cursos, eu trabalho as três esferas do ser. Eu uso os meus conhecimentos em tecnologia de alimentos, ciência dos alimentos e nutrição para trabalhar o corpo, que é uma das esferas do nosso ser, tá? Que é esse planozinho físico aqui. E aí eu te ensino sobre combinações de alimentos, macronutrientes, ciclo circadiano, horário das refeições, como que você pode implementar hábitos de maneira sustentável, saudável, que otimize o seu emagrecimento. Trabalho a questão da mentalidade, dos pensamentos, enfim, das emoções ali, para você aprender a gerenciar suas emoções, o teu comportamento alimentar, não descontar as tuas emoções na comida, aprender ali como implementar hábitos de maneira tranquila, leve, sem sofrimento, usando conhecimentos de neurociência, mas eu também trabalho questões mais profundas que têm a ver com o lado espiritual. Por isso eu trabalho as três esferas do ser, né? O corpo, a psique, que engloba pensamentos, emoções e também a questão espiritual. Então hoje eu quero falar com você sobre questões espirituais que estão bloqueando o seu emagrecimento, porque eu acredito que elas são talvez as mais importantes. Muitas pessoas hoje negligenciam a parte espiritual. Elas querem ter hábitos saudáveis, elas querem emagrecer, querem seguir uma dieta, mas elas não entendem que o lado espiritual está conduzindo. O lado espiritual, ele dita a maneira como você pensa, tá? Ele dita a sua mentalidade dita o seu estado emocional, e o seu estado emocional vai conduzir toda a sua orquestra hormonal e também vai te conduzir a comportamentos alimentares. Então, realmente a gente precisa ir na raiz do problema. Não adianta eu vir aqui e só te ensinar o que comer e o que não comer, te ensinar a modular os seus comportamentos alimentares, se você não consegue mudar a sua mentalidade porque existem questões espirituais te afetando. Tá? Então, é mais ou menos uma cascata, né? Tanto que está na Bíblia. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Porque a partir do momento que você cura questões que estão no espiritual, a sua mentalidade e a sua visão de mundo começa a mudar. Isso faz com que você tenha outros tipos de emoções, e isso faz com que você tenha comportamentos diferentes em relação não só aos alimentos. Por exemplo, vou te explicar aqui como que funciona essa cadeia. Vamos supor, por exemplo, que você não tem fé em relação ao amanhã. Você acha que coisas ruins vão acontecer, que o pior vai acontecer. Ou seja, você não acredita, por exemplo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus, né? Você não acredita nisso, você acha que o pior vai te acontecer. E que Deus é um Deus mau, punitivo, é um Deus que ele é castigador, ele é um Deus ruim, ele não é um Deus que quer o seu bem, ele é um Deus ruim. Então você acredita sempre no pior e você tem medo sempre do futuro e etc. Tá? Então você entende que a raiz é espiritual? Você consegue entender que a raiz é você não confiar plenamente em Deus, né? Você acredita que as coisas, que você é uma vítima, você acredita que você é uma coitadinha, você acredita que coisas ruins vão te acontecer. Você entende que a raiz está aqui, ó, na identidade, no espiritual, e não entender quem você é, sua identidade, quem Deus é. Você entende que aqui está a raiz? Ok, e aí você se torna alguém vitimista, pessimista, sempre com medo do futuro, querendo controlar todas as variáveis, olha a raiz, onde é que está. E aí essa raiz, que é a falta de fé em Deus e a falta de identidade, de entender quem você é em Deus, faz com que você tenha padrões de pensamento completamente distorcidos. Aí você se torna alguém que sempre imagina o pior, que se sente uma vítima, impotente, e etc, etc. São muitas coisas que podem derivar, tá? Eu estou falando só um exemplo aqui. E aí você começa, esses padrões de pensamentos, né,
te conduzem, por exemplo, a ter emoções como, por exemplo, tristeza, raiva, mágoa, rancor do que fizeram, deixaram de fazer, ou de coisas que aconteceram na sua vida. Tudo porque você não entende a sua identidade e quem Deus é, tá? E aí, por exemplo, isso vai ditar todas as suas emoções, né? Raiva, tristeza, angústia, aflição, medo, preocupações, etc, etc. E isso vai te conduzir, por exemplo, a comportamentos disfuncionais. Então, você vai ser uma pessoa que vai viver sempre para tentar agradar as pessoas, você vai sempre se sobrecarregar excessivamente, vai viver estressada, irritada, mal-humorada, ou triste, ou deprimida, ou se sentindo sozinha, solidão, etc. Tá? São tudo comportamentos disfuncionais. Não foi para isso que Deus te criou, mas está faltando corrigir aqui, ó, no lado espiritual. Tá? Então, por isso que eu sempre falo, é muito interessante você fazer uma terapia cognitivo-comportamental, trabalhar o comportamento alimentar, inclusive eu trabalho sobre isso, mas, gente, se a gente não resolve a raiz do problema, sabe, a gente está só tapando o sol com a peneira, sabe? Então, é complicado. E aí você tem uma série de comportamentos disfuncionais em relação à vida. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito ciumenta, muito carente, muito controladora, muito perfeccionista. Né? Existem 9 arquétipos que fazem as mulheres mais engordarem. E esses arquétipos, a mulher perfeccionista, a mulher controladora, a mulher boazinha demais que não sabe dizer não, tá? Tudo isso aqui, ó, raiz tá aqui, identidade, tá? Faz com que você viva, então, e aí esses comportamentos retroalimentam o ciclo, tá? Te fazem cada vez mais triste, mais ansiosa, mais irritada, mais frustrada, mais carente, mais com baixa autoestima, com insegurança. E aí adivinha aonde que a comida entra? A comida entra para tapar esse vazio, tá? A comida entra porque você está muito estressado. Você vai usar quem para aliviar o estresse? A comida. Você está muito ansiosa. Você vai o quê? Caçar comer o tempo todo. Você está triste, carente, se sentindo sozinha. Você vai usar a comida para trazer consolo, conforto, alento, tá? E aí a comida vai virando uma espécie de alívio, de conforto, né? Então, não adianta eu simplesmente te falar, olha, você não vai comer lasanha, você não vai comer cheeseburger à noite, você vai comer salada, frango, mas você simplesmente não consegue, porque você volta sempre estressada do trabalho, você sempre está cansado, você sempre está irritado, você sempre está ansiosa. E é claro, é muito importante que você procure mecanismos de gerenciar de forma mais saudável as suas emoções. Então, em vez de usar a comida, tomar um banho quente, em vez de usar a comida, fazer um diário, né, de emoções, em vez de usar a comida e fazer uma caminhada ao ar livre, só que é muito difícil você realmente conseguir sempre se manter longe da comida quando você não está com fome, se você tem sempre essas emoções difíceis que estão sendo provocadas por causa de padrões de pensamentos errados, que estão sendo provocados por falta de entender quem Deus é, quem você é, e de se livrar de bloqueios espirituais, inclusive. Então, é um papo muito profundo, né? O objetivo desse vídeo nem era ir tão profundo assim. Mas é só para você começar a entender que realmente não adianta a gente passar uma dieta, não adianta eu te falar o que é bom, o que é ruim, não adianta se você tem questões muito mais profundas para serem resolvidas, tá? Então, inclusive, já vou até te adiantar aqui, por exemplo, muitas mulheres não conseguem sair da compulsão alimentar, tá? Então elas têm emoções difíceis, elas usam a comida para aliviar essas emoções difíceis e elas retroalimentam o ciclo com a culpa. Então, falta entender quem Deus é. Porque, por exemplo, Jesus morreu numa cruz para nos livrar de toda e qualquer culpa. A gente não precisa ter culpa, nem mesmo do pecado. Então, ai, Poliana, eu fui lá, comi demais, eu exagerei, eu usei a comida como uma válvula de escape para minha ansiedade, para minha angústia, questões que tem que ser resolvidas aqui na raiz, mas tudo bem, porque é um processo. E agora eu estou me sentindo culpada, essa culpa faz você comer mais ainda. Né? Essa é uma estratégia, inclusive, do mal, né? Que é imputar sobre nós a culpa, o julgamento, a crítica, a acusação. Só que Deus não é aquele que culpa, que critica, que acusa, né? Lembre-se da passagem de Jesus, a mulher adúltera, né? Ele falou, quem nunca pecou que atire a primeira pedra.
Então, só que muitas vezes você vai lá, você usa a comida como uma válvula de escape e você se culpa muito, você se critica muito, você se sente a pior pessoa do mundo. E essa culpa, essa crítica, essa acusação, essas vozes não são vozes do Espírito Santo, não são vozes de Deus, não são vozes abençoadas que estão na sua mente. São vozes terríveis que fazem você viver cada vez mais angustiada, cada vez mais aflita, cada vez pior e adivinha, usando cada vez mais a comida para aliviar todo esse sentimento negativo. Então, muitos profissionais, por exemplo, dizem: se você perde para um brigadeiro, você vai ganhar para quem? Olha por trás disso o que tem. Por trás disso tem muita crítica, tem muita imposição de culpa, muita acusação. Só que o que a pessoa não está entendendo é que você usou o brigadeiro para tentar se confortar de uma emoção muito difícil que está vindo de padrões de pensamentos inconscientes devido a uma questão espiritual oculta. Então, assim, é muito fácil eu simplesmente apontar o dedo e criticar alguém por usar a comida como uma válvula de escape. Difícil é eu olhar para essa pessoa e falar: meu querido, minha querida, eu entendo. Eu entendo que a dor é grande, é um processo para a gente começar a se livrar de todas essas camadas que estão te fazendo usar a comida como uma válvula de escape. E você vai precisar, sim, se educar para parar de usar a comida como uma válvula de escape. Você vai precisar, sim, se colocar limites. Você vai precisar, sim, buscar verdadeiramente regular as suas emoções e entender a raiz delas. E não usar a comida. Mas você vai precisar muito também. Muito, 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 muito. Se perdoar por errar. Ter autocompaixão por você mesmo. Não ficar carregando culpa, acusação e crítica em relação a você mesmo, até porque é um processo de cura, tá? Emagrecimento é processo de cura. Emagrecimento é processo de cura. E não é cura do corpo físico, é cura espiritual, cura emocional. Quando você se cura de dentro, fora vai transparecer. Então, emagrecimento é processo de cura. E então você vai precisar ter com você mesma paciência, compaixão, se perdoar por errar, se arrepender genuinamente por errar, com humildade, pedir a Deus para te ajudar, né, a ser forte, mas a acusação, a culpa e a crítica não são vozes de Deus para sua vida. E elas estão alimentando cada vez mais a compulsão alimentar. Então, assim, são muitas coisas que eu queria te contar aqui, tá? Sobre emagrecimento saudável, que começa com a cura de padrões muito mais profundos do que o que você imagina. Por isso mesmo eu fiz um curso chamado Alma Curada, Corpo Leve. Nesse curso eu te explico como a ter comportamentos disfuncionais em relação à vida e em relação à alimentação. E ali eu trago para você 9 arquétipos, que são arquétipos que talvez você carregue na sua vida sem você perceber e que estão te levando a engordar. Então a gente trabalha profundamente a cura da alma. Por isso que o curso se chama Alma Curada, Corpo Leve. Quando a gente trabalha profundamente essa cura da alma, você vai começar a ter comportamentos alimentares mais funcionais, você vai começar a se tornar uma mulher mais equilibrada, mais sensata, menos extremista, menos compulsiva, menos impulsiva, tá certo? Então te convido a fazer esse curso. É só você clicar no link ali. É um curso rapidinho, com 15 dias você faz, são 15 aulinhas, você pode assistir uma aulinha por dia. São aulinhas bem práticas e bem curtas, mas são muito profundas e transformadoras, tá certo? E depois, se você quiser continuar o seu processo de cura, aí sim você entraria na jornada de emagrecimento, que é um outro curso que eu tenho, e lá eu trabalho questões mais práticas do emagrecimento. Então, como você pode ter uma rotina alimentar, como você pode implementar a atividade física de maneira realmente sem sofrimento, de maneira leve, como você pode ajustar a questão dos macronutrientes, ciclo circadiano, aí são questões mais técnicas, mas antes a gente precisa trabalhar essas questões mais profundas, porque senão você nem consegue implementar. Você nem consegue, você não consegue. Né? Quantas vezes você já falou, eu vou fazer academia, eu vou comer saudável, mas você se boicota? É porque existem questões, inclusive espirituais, profundas, que realmente te impedem. Realmente, você realmente quer.
Você quer ser uma mulher leve, você quer ser uma mulher magra, você quer ser uma mulher equilibrada, mas você não consegue. Existem coisas que estão te bloqueando. Então eu não te culpo. Tem muitas pessoas que querem. Então eu não te culpo, porque eu sei que querer mudar você quer. Mas existem coisas ocultas aí que estão te bloqueando, tá bom? Então é isso. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.